Todo mundo aqui. Tudo bem, Esther? Tudo bem? A Forbes conseguiu botar, Tudo a bem, Forbes tudo conseguiu bem. botar a gente tão bonita naquelas fotos, né, Esther? Você tá um espetáculo, É. Todas estão um espetáculo. um Todas mulheres espetáculo. Eu de falei, gente, sucesso. a Esther, nós duas de batom, estávamos um espetáculo. Os fotógrafos fazem maravilhas, né? A gente tão cansada, eu sempre com essas olheiras, né, trabalhando É. 15 horas por dia, eu estou sempre com umas olheiras, às vezes até passa aquele negócio assim como eu fiz hoje, né? Porque ontem eu acabei, eram quase 11 horas da noite. Oh, meu Deus. Estamos. Eu não posso nem imaginar o trabalho do jornalista também tá assim. Imagina o trabalho dos profissionais da saúde. É uma loucura, porque assim, 10h30 da noite, né? Aí entra o marido e fala assim, o que que a gente vai comer de jantar? Eu falo, ai, não, é de Bom, lascar, né? É, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Vou apresentá-las. esse terceiro turno não é mole. Não, né? Não, não. Doutora Camila Magalhães é médica psiquiatra, doutora pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Ela é fundadora da Caliandra Saúde Mental. Nós estamos aqui também com a doutora Esther Sabino, professora Esther Sabino, que é médica, conhecida por liderar o sequenciamento do Covid, do vírus, do coronavírus, em 48 horas aqui no Brasil. E a doutora Margarete Dal, que é pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Vocês já devem ter visto elas falando, porque elas falam bastante sobre saúde ultimamente. E o nosso papo vai girar em torno disso, né? Eu queria começar falando com vocês, na verdade, sobre um pouco dos desafios e também de como a ciência acabou muito mais em voga, em alta nos últimos tempos do que anteriormente. Vocês, como mulheres, eu queria saber um pouco desses desafios que vocês têm enfrentado. Pode começar, Olha, doutora Camila. Quem quiser começar, pode começar. A gente eu, vai fazer uma roda aqui tranquila. eu acho que tem uma coisa que até quero ouvir Esther, né, que tem sido assim uma inspiração para nós, né, e o trabalho da Caliandra também, que eu conheço um pouco, né. Eu acho que tem uma coisa de saldo nessa tragédia toda que o Brasil está passando e o mundo, que é o reconhecimento da ciência brasileira, sabe? Eu acho que nós sofremos um processo de tanta aproximação da sociedade civil. A sociedade civil nem sabia que existia essa qualidade de trabalho no Brasil. Nós vivemos uma vida muito restrita ao mundo ao qual nós pertencemos. Então, agora, né, quando alguém me para na fila do supermercado, por exemplo, né, e fala comigo, agradece, é uma coisa bonita isso, é uma demonstração de afeto, né? Eu espero que seja de consciência também, né, para fazer o que a gente diz que é para fazer, né, Esther? Usar máscara, ter É. distanciamento social. Às vezes eu repito isso tantas vezes que eu mesmo fico assim de falar a mesma coisa, mas enfim, a gente sai e vê tanta coisa errada, né? Mas eu acho que esse é um saldo positivo, né? Enfim, as pessoas pouco sabiam, só nós que nutrimos evidentemente esse respeito, né? Mas assim, a professora Esther Sabino certamente é reconhecida hoje também, exatamente porque nós nos aproximamos, nós entramos na casa das pessoas, né? E as pessoas nos recebem não só com respeito, mas com afeto também, né? É uma coisa bonita isso. Não é, Esther? Você não sente isso? Como é que vocês sentem isso? Eu acho isso super importante, porque o que eu acho que a população pensava, ou as pessoas em geral pensavam, é que ciência é tudo feito fora. Aqui não tinha qualidade, aqui a gente não consegue fazer. Então, eu acho que isso trouxe um pouco, primeiro, as limitações de por que a gente não faz mais, e também de que tem bastante gente envolvida em várias áreas. E eu acho que essa aproximação da ciência falar o que está fazendo é importante e mudou um pouco o conceito. A gente apoia, tem muito apoio para a cultura, para o esporte, mas não tem esse mesmo apoio para a ciência aqui. E até em legislação, para doações ou para incentivos fiscais, isso sempre está secundário na pauta. Então, eu acho que trouxe os cientistas e principalmente a necessidade política de criar essa infraestrutura. A gente está patinando e o custo disso é muito maior
do que se a gente estivesse fazendo investimento a longo prazo em ciência. Bom, primeiramente eu agradeço muitíssimo, é um orgulho para mim estar ao lado de médicas, mulheres que eu admiro muito. A gente vem, é bem verdade, acho que a Forbes reconhecer isso ainda no papel feminino, porque a gente vem de uma luta longa aí na medicina, e a psiquiatria, nosso estudo lá no Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, é o que trouxe à luz, bem antes da pandemia, prevalências de ansiedade e depressão que configuram o Brasil entre as mais preocupantes do mundo. E a gente já vinha se debruçando para compreender, então, por que o Brasil está nessa condição? Juntando várias áreas do saber para tentar discutir como é que a gente podia fazer para impactar menos na saúde mental do brasileiro, né? Por que tanto sofrimento? E aí, a vida nas grandes cidades, então eu acho que agora, na pandemia, houve uma piora importante aí dessas cifras, a gente precisa estudar isso, isso é a ciência brasileira que demanda esse aprofundamento dos achados e políticas públicas baseadas nessas evidências e não simplesmente políticas públicas que vão sendo feitas com a emoção e desatrelada desses achados, mas a gente já vinha discutindo muito que a desigualdade social no Brasil, 80% de uma população que vive nos grandes centros urbanos expostos à violência, à aglomeração, ao estresse do trabalho, às mulheres com múltiplas funções, enfim, nós encontramos também que muitas dificuldades dentro dos lares, as pessoas repercutiam na ansiedade, na depressão, e de repente vem a pandemia. E a gente nunca imaginou nossa saúde mental tão desafiada, né? Então, esse fone aqui é difícil de parar no meu... Mas, e com isso, essa mente e corpo, né, que a gente sempre falava, quem tem transtorno mental cursa em metade dos casos com dor crônica, com hipertensão, com diabetes. E nosso país é complexo, grande, a gente precisa discutir isso, a gente precisa realmente dessas oportunidades e dar luz à ciência, e fiquei muito honrada em estar em meio a outras mulheres que têm papéis diversos no país, mas para a gente, sim, é isso mesmo que minhas colegas falaram, dar luz à ciência, a gente encontrar saídas para sairmos dessa condição, porque agora esse agravamento, ele demonstra isso, as pessoas vão estar com esses fatores de risco, ou seja, mais desempregadas, com mais dificuldade dentro dos lares, com mais dificuldade em relação à obtenção de alimento e tudo mais. Então, a gente precisa falar disso para que a gente consiga prevenir um pouco uma piora importante dos transtornos mentais da nossa população. Aproveitar que a doutora Camila estava falando, a Caliandra foi fundada em 2019, né? Uhum. E logo depois veio a pandemia. Acabou sendo uma decisão um pouco... Pode se considerar uma decisão acertada fundar um Instituto de Saúde Mental em um momento em que a gente precisa tanto, né? E vocês trabalham também com saúde mental de clientes corporativos, certo? Queria falar um pouquinho com você sobre a importância de tratar a saúde mental em empresa hoje, né? É importante, inclusive, né, lembrar... É importante... Desculpa, eu fiz uma pergunta sobre tratamento tratar a saúde mental em clientes corporativos. Acho que a doutora Camila deu uma travadinha, isso tem sido um problema, isso tem sido problema em todo lugar, até nos alunos, na pós-graduação, nos próprios alunos de graduação. Era um problema que a gente já estava sentindo quando eu era dirigente e diretor do Instituto de Medicina Tropical. Essa questão sempre vinha à tona nas reuniões de dirigentes, como cuidar dos alunos da USP, que a gente via sistematicamente que eles estavam com muito sofrimento. Tem também essa coisa da nova geração, que parece que ainda está mais impactada por esse transtornos de ansiedade. Doutora Esther, professora Esther Sabino, me diz uma coisa, eu queria conversar um pouco sobre desafios na pesquisa brasileira para mulheres. A senhora enfrentou desafios na pesquisa sendo mulher? Hoje ainda existem esses mesmos desafios? Eu queria conversar um pouco sobre esses obstáculos, ciência brasileira e mulheres.
Então, eu acho que a questão da mulher é um pouco, é provavelmente parecida em todas as áreas, e a ciência não vai ser diferente. O problema é você detectar isso, porque não é na ciência ou nos níveis superiores, não é direto, é uma coisa assim, é fluo. Então fica um pouco mais difícil. É óbvio que tem problemas. Se a maioria das mulheres, se as mulheres são minoria em várias colegiados, por exemplo, nos conselhos que definem como o gasto da ciência é feito, tem pouquíssimas mulheres, é lógico que tem alguma coisa estranha. Na área que a gente trabalha, na minha área, a maioria já é mulher fazendo pesquisa. Mas nos níveis superiores, ainda a maioria é homem. Você pode pensar, bom, isso é uma questão de corte de idade, porque antes era mais homem, você está vendo, então, essa mudança. Mas eu não sei se é só isso. Eu acho que é essa pequena mudança que a gente teria que entender. E não é tão simples quanto parece. Eu vou falar no meu grupo de pesquisa, é muito mais difícil você fazer a mulher se colocar numa... Eles são iguais os alunos, mas os homens se colocam muito mais fácil em falar, em estar na... Então tem também essa dificuldade que a gente precisa começar a mudar, entender e ajudar as mulheres, principalmente no início da sua carreira, para que se sintam seguras, para que consigam subir um nível mais alto. Então, essa segurança interna já é um pouco mais lenta, e existe a dificuldade em si, mas ela não é clara. E se você começa a falar muito, parece, olha, ela é chata, tudo ela acha que é mulher. Aí também você fica meio paranoica, achando que tudo é porque você é mulher, entendeu? Então, assim, é porque o limite não é exato, claro, tem uma coisa cinza nesse meio do caminho, então a gente não percebe tanto. Mas seguramente é estranho. Eu olhei, a USP deu um prêmio, que eu fico muito, uma medalha de honra. Aí eu fui olhar, antes da gente ganhar essa, que foram 6 professores agraciados, só tinha uma mulher que tinha, será que nos 80 anos da USP, só uma mulher, acho que eram 30 medalhas que tinham sido dadas, só uma, então na verdade, é um ciclo vicioso. Se a mulher não sobe, se ela não está falando mais numa conferência, se você não percebe e acaba não dando, não reconhecendo. Então, esse reconhecimento são várias etapas. É você estar mais nos conselhos, é você estar falando mais em congresso, é você estar aparecendo mais. E é isso que vai fazer depois que você seja vista, que no final essas honrarias têm essa coisa de como a comunidade te percebe. Então, eu acho estranho isso acontecer, de você só ter uma antes em 30. Então, alguma coisa está errada e a gente precisa entender e mudar no dia a dia. Eu acho que essa é a questão. Acho que é importante registrar, né, Esther, que o sexo feminino já é mais de 50% de toda a graduação e pós-graduação na área médica e biomédica. Isso é algo para se registrar. E se você for olhar, né, os órgãos de fomento, de pesquisa, as academias, a proporção é muito pequena de mulheres, né? Mesmo sabendo que nós já somos uma proporção de mais da metade, não só na graduação, como na pós. Então, assim, se você olhar, né, os pesquisadores, do CNPq ou nas próprias academias, a proporção é muito distante. E isso não significa que nós não tenhamos pessoas de grande valor trabalhando e há tanto tempo. Então, assim, eu acho que esse é um registro, digamos assim, que nós ainda precisamos correr um longo caminho, né? Enfim, eu espero que não tão longo assim, espero que nós ainda possamos ver, né, Esther? Enfim, ver essas pessoas que nós estamos ajudando a formar, inclusive, né? E a nossa própria trajetória, né? Enfim, eu nunca fui muito... enfim, comprometida, digamos assim, né, do ponto de vista militante, né, com essa questão de gênero, não. Eu acredito em mérito, né, mas eu acho que tem tanta gente com tanto mérito, né, e que eventualmente fica, né, não só nessas questões salariais, que nós sabemos que são diferentes mesmo, né, isso é um fato, né, que vocês mesmos da Forbes já demonstraram isso tantas vezes, né,
como, na verdade, existe também uma certa contenção das próprias mulheres, às vezes, de ocuparem algumas posições, né? Quer dizer, há às vezes um intimidamento atávico, né? Que vem conosco, né? Em algumas situações, né? Não é o que eu pessoalmente sinto, né? Nem eu nunca tive nenhuma dificuldade em exercer cargos de coordenação, mesmo de gestão, muito jovem, como eu fui diretora médica de um hospital federal grande, enfim, muito jovem, tinha chegado do Reino Unido, onde havia feito um curso e voltava, e aos 32 anos eu disse, mas eu fazer isso, né? Mas enfim, a gente descobre que pode fazer. E havia um respeito, quer dizer, quando os seus pares, né, te reconhecem, mas é sempre difícil, né? Sobretudo quando a gente é mais jovem, né? Então, assim, na nossa cultura, né? Quando você vê uma cultura como a escandinava, por exemplo, isso é totalmente diferente, né? Eu acho que isso é Desculpa. importante, a insegurança feminina. Eu acho que isso é importante, a insegurança, que ela tem que começar. E eu mesmo passei por isso, assim, não, a gente pode, nós podemos mais, entendeu? Então, eu acho que essa insegurança Você acaba tinha também perguntado levando ou sobre... facilitando você os homens subirem, porque eles se sentem menos seguros. Podem até não ser melhores. Só um minutinho, gente. Duas coisinhas aqui no nosso papo. Doutora Margarete, como a senhora está sem os fones, vamos tentar abaixar o volume, talvez a gente consiga ter um pouquinho menos de ruído, que está fazendo um chiadinho. E como a doutora Camila caiu na hora que eu tinha feito uma pergunta, eu vou retomar esse assunto, que é sobre a saúde, a importância de a gente discutir saúde mental em empresas hoje. Aí logo mais a gente volta. Inclusive, se a doutora Camila quiser conversar um pouco sobre isso que a gente estava falando também, sobre, enfim, dificuldades e desafios de mulheres na medicina, talvez trazer algo que você mesmo tenha enfrentado, enfim, a gente pode retomar esse assunto também. Retomar um e depois retomar outro. Bem. Então, em relação à Caliandra, foi muito interessante porque é isso mesmo. A psiquiatria, a saúde mental e os estudos que a gente fazia antes mostravam que da população brasileira, 1/3 no último ano tinha sido acometido por algum transtorno mental. Entretanto, desse 1/3, 1/3 era grave e somente 30% procurava ajuda dos graves. E daqueles que procuravam ajuda, eram mais as pessoas que tinham acesso, recurso para conseguir auxílio em saúde mental. Então, o que a gente vê hoje em dia é que, com a pandemia, houve uma disseminação importante desse assunto, uma certa até desestigmatização desse assunto, mas as pessoas ainda precisam sim ter um acesso que vai muito além dos consultórios. E aonde isso é possível? Nas empresas, nas escolas, né? A gente poder difundir esse assunto, trazê-lo para a pauta humana, porque, por exemplo, na questão do trabalho, o estresse é uma condição humana e, portanto, é uma condição assim, bastante frequente para se manifestar nas relações laborais. E as pessoas foram pegas de surpresa, aí sim veio a pandemia e tudo se agravou. Então, houve um impacto muito grande da saúde mental no trabalho, nunca teve tantos afastamentos no INSS como houve esse ano. As pessoas em casa têm que trabalhar em home office, somar as tarefas domésticas, tem perspectivas claras de quando tudo isso vai realmente passar. E aí a nossa saúde mental precisa ser cuidada, mas de uma maneira estruturada. Então a empresa ela precisa de um diagnóstico, assim como um ser humano precisa de um trabalho individualizado no seu consultório, no seu cuidado psicológico e tal. Então é uma oportunidade maravilhosa para a gente cuidar das lideranças que estão sob estresse e com isso difundir um cuidado em saúde mental muito mais amplo do que aquelas poucas pessoas brasileiras que conseguiam um norte sobre como cuidar da sua saúde mental. Então, acho que foi uma oportunidade de realmente alcance, né, e de um cuidado de qualidade. Porque não adianta a gente ofertar produtos simplesmente, a gente precisa ter uma estratégia, um programa para tudo na saúde do brasileiro. Então, eu acho que isso é algo novo para o Brasil, não é para outros países, mas é assim que a gente consegue mudar cifras tão importantes e melhorar a qualidade nas relações, seja em casa, no trabalho, nas escolas. Então, esse é um grande objetivo nosso.
A gente tem falado muito... Perdão, doutora Margarete, pode falar. E agora vão ter muito trabalho, né? Porque faz parte das sequelas da Covid-19, severos transtornos mentais, né? Hoje nós estamos vendo o número de trabalhos que tem saído em revistas médicas de muito boa qualidade, de pacientes com transtorno, mudança de comportamento, depressão, gerado pela Covid-19. É muito importante, as sequelas da ordem da saúde mental fazem parte das sequelas da Covid-19, bem como as pulmonares, as cardiovasculares e todas elas, né? Eu costumo dizer atualmente, Esther, e que nós vamos ter uma nova, quase que uma nova especialidade médica, que é a síndrome pós-Covid, né? De toda a natureza, né? E na área psíquica, sem dúvida nenhuma, muito importante. Exatamente. E nós estávamos discutindo até ontem que um Vai, planejamento com esse número para a de pessoas Covid infectadas, pós, vai ser né, um grande pandemia, problema pro ele é Brasil por importante, muitos anos. um planejamento de saúde para tudo que às vezes, virá, na isso que a epidemia, Margarete você vê comentou. o Os impacto transtornos durante mentais... Doutora Camila e doutora Esther estão falando juntas. Quem que fala Eu não primeiro? estou ouvindo ela falar. Ah, meu Deus, tá sem o áudio dela? Isso que eu ia até falar. Eu não vejo nada Quem tá dela, sem não áudio? ouvi. Por isso que eu Não, acho que a está dando doutora esse Esther problema. não ouve a doutora Camila especificamente, não sei por que exatamente. Nossa, bom, doutora Margarete ouve todos, eu ouço todas. Vejo tudo, ouço tudo, sem problema. Bom, eu ajudo aqui. Pode falar, doutora Esther, a hora que a doutora Esther terminar, eu aviso a doutora Camila. Não, era muito rápido o comentário, era isso mesmo, com tanta gente se infectando, isso vai ser um problema enorme, uma epidemia dura muitos anos. Eu acho que isso é uma coisa que é importante para chamar a população, para ela tomar mais cuidado agora. Não é uma coisa momentânea, eu vou ficar doente e depois vai passar, não. É uma coisa que pode durar muitos anos. Doutora Camila. Sim. Eu não ouvi o que a Esther falou, mas assim... Algo que não foi a continuidade disso, o cuidado que precisamos tomar, que não é uma doença que você vai pegar e ela simplesmente vai acabar, ela pode deixar sequelas e não só sequelas físicas, como mentais também. Fora o esgotamento mental, gente, eu queria até falar de burnout, porque estamos todos a ponto de explodir, imagino. Não, e acho que Posso falar? Claro, claro. Um dado importante que a gente tem discutido é a diferença desse impacto nas crianças, nos adolescentes, adultos, idosos. Então, não somente a saúde como um todo vai demandar um planejamento para todas essas faixas etárias, mas a saúde mental das crianças e adolescentes está sendo muito afetada, assim como a de idosos que ficam se sentindo mais vulneráveis, mais distanciados, com mais medo. Então, do ponto de vista da saúde mental, que a gente chama que é a quarta onda, ou seja, que ela já está crescendo e incrementando para o futuro, para esses traumas, esse momento que nós estamos passando dentro dos domicílios, a mudança, esses pais estão dentro de casa com as crianças, mas como eles estão lidando com essas crianças? Já que eles estão estressados e tendo que dividir o seu tempo de uma forma muito diferente, e aquelas pessoas que temem também em regiões assim mais vulneráveis do nosso país, a perda do emprego, se elas vão conseguir prover alimento ou cuidado para suas famílias. Então, de fato, o que a gente tem se preocupado muito é em cuidar para que em casa as relações, pelo menos dentro de cada núcleo de cada família, as pessoas busquem momentos de descontração, porque as pessoas perguntam, doutora Camila, é possível eu viver, eu rir, eu por vezes me divertir em meio a essa catástrofe que a gente vive? E assim, o que defende a nossa saúde mental muitas vezes são coisas assim que nos relaxam e que podem parecer simples, bobas, mas que a gente deve fazer. Que a gente deve, a hora que a gente está trabalhando, trabalha, mas separa momentos para você não fazer nada, ou você ter um diálogo no trabalho, para você ter uma oportunidade de explicar como está a dinâmica da sua família, cada um tem uma. Então, essa adequação das famílias e as suas relações no trabalho, elas são importantes para que a gente consiga seguir em frente,
né? Para que esses idosos, inclusive, que estão sob tanto medo, compreendam que agora a gente tem uma luz, porque lá há um ano as cifras estavam preocupantes, mas a gente não tinha esse norte em relação à vacina e tudo que a gente vai precisar lutar para conseguir. Agora compreende que as máscaras, por exemplo, ontem saíram os estudos mostrando que se você tem máscara de pano, agora você consegue valores muito mais acessíveis essas máscaras cirúrgicas, juntando as duas, você tem uma proteção de 90%. Né? Se você precisar sair, fazer alguma coisa. A gente não tinha dados tão consistentes há um ano. Agora a gente tem, sim, isolamento social é importante, sim, o uso de máscaras é extremamente relevante, sim, dentro do domicílio você tentar não passar para as crianças essa angústia o tempo todo, protegê-las, porque não pode dividir com elas o tempo todo o estresse que está se passando dentro delas mesmas e no país, e tentar uma relação com o trabalho muito diferente do que era antes, né? Com horários diversos, com novos pactos do trabalho, pausas diferentes do que nós tínhamos antes. Os médicos, por exemplo, não podem ter um pós-plantão muito imediato. Agora a gente sabe que muitas vezes eles precisam ter 5 dias para se restaurar. São escalas muito diferentes de trabalho. E nós, da saúde mental, a gente está protegendo um ao outro, porque os consultórios estão com pessoas com forte sofrimento, e a gente precisa conseguir mostrar para essas pessoas que seguir em frente é isso. É se apoiar, às vezes, no que é reconstrutor e um ajudando o outro, sabendo não deixar chegar no burnout, ou seja, na exaustão profunda. A gente pode falar um pouco adiante. A gente tem alguns dados importantes de como as mulheres têm sido impactadas também na pandemia, né? Com jornadas duplas. As mulheres, elas acumulam, elas têm... A doutora Margarida, era exatamente isso, que a doutora Margarida estava falando disso logo lá no comecinho, antes da gente se apresentar e tudo mais. Eu queria voltar um pouco nesse assunto, da mulher fazendo essa... Como é que tá isso para vocês, essa jornada tripla? Que a gente... que cansa demais, né? Eu acho que nós somos muito privilegiadas, na verdade, né? Quer dizer, eu ontem até participei de um outro grupo que a gente está lançando, enfim, com a participação ativa da Fundação Oswaldo Cruz, o movimento Reage Rio, né? No sentido de dar assistência às mulheres, basicamente, que pertencem a uma outra camada social, que são as mulheres dos mais de 2 milhões de pessoas que vivem em comunidades apenas no Rio de Janeiro. Se nós somarmos mais uns 3 que vivem em São Paulo, é muita gente. E essas mulheres que são as mulheres realmente, não somos nós, né, absolutamente, são essas mulheres que passaram um ano, então há mais de um ano, com as crianças dentro de casa, tendo que trabalhar, fazer todos os trabalhos domésticos, eventualmente marido, né? Então, assim, tem toda a questão da violência doméstica que se impõe na nossa cultura de uma maneira ou sutil ou ostensiva. Então, assim, não foi fácil, não está sendo fácil para essas mulheres. A maioria delas são gestoras da própria casa, né? Você sabe que pelo nosso censo, o censo já mostrou uma proporção de mulheres que são chefes de família, como é chamado, né, pela nômina do censo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, para esse nível social foi muito sofrido e está sendo muito sofrido. No nosso caso, né, nós já encontramos uma outra energia, digamos assim, nova que nós descobrimos ao longo desse ano, né? O dia é muito longo, né? Porque nós temos compromissos, eu particularmente, né? Eu estou conduzindo um ensaio clínico de vacina para a Covid-19, então tem que conduzir a pesquisa, tem que ver os voluntários, tem que atender, tem que dar parecer no meu serviço, tem que, enfim, colaborar com a imprensa, enfim, tentar participar, dar entrevistas, tem que fazer relatório, tem banca de tese de aluno, enfim, então, assim, a nossa jornada é muito longa. E como eu dizia antes, com senso de humor, até porque não tem jeito, a gente tem que ter senso de humor, né? Acima de tudo, né? Mesmo vivendo um momento tão dramático como nós estamos vivendo, e tão trágico mesmo, eu diria, né? Nós temos que chegar em casa como ontem, né? Eu estava tão cansada, já eram 10 e pouco da noite, quando finalmente desliguei o computador, e aí alguém pergunta, né? E o que nós vamos ter para jantar, né? Enfim, ninguém tem mais ninguém em casa essa hora, né? Então você tem que ir ver, ter o terceiro turno, como eu digo, né? E não tem jeito, nós também. Então, assim, não é fácil, né?
Mas, enfim, isso não é uma reclamação, é apenas um registro, né? Porque eu acabo fazendo com um senso de humor, né? E aí eu digo, olha, nada especial, é isso aí, fique feliz com isso e vamos em frente, né? Porque às vezes é assim. Doutora Camila, quer falar algo? Eu penso que tem sido realmente, nós da saúde mental nunca passamos por nada parecido, nunca. As pessoas estão, agora, inclusive esse último mês foi um mês de muita angústia. E a gente tem conversado com as pessoas para tomarem cuidado que nem tudo é sintoma, né? Sintoma que demanda, que exige uma medicalização. Exige sim que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente entenda os motivos da nossa angústia para enfrentar isso. Sim, as demandas estão muito aumentadas. Já era uma realidade da brasileira. Ela tem um acúmulo de funções. No último relatório que houve de burnout no mundo, as mulheres que trabalhavam mais de 12 horas, que tinham que cuidar das funções de casa, que invertiam turnos ou que trabalhavam em determinados trabalhos mais estressantes, que tem que pegar conduções que levam muito tempo. Então, isso sim já apontava para um burnout muito grande. Mas agora isso disseminou em todas as classes, em níveis socioeconômicos. Então, é uma readaptação para esse momento. A gente vai tirar dele aprendizados e vamos tirar também aprendizados do que fazer e do que não fazer. As tarefas, elas passaram dentro dos domicílios a ser melhor discutidas, debatidas, dialogadas. Então, houve muito ajuste dentro dos domicílios. Alguns casamentos que já passavam por dificuldades muito grandes, dali foi, assim, uma lupa para que as pessoas se percebessem ou desconectadas, ou o contrário, né? Enalteceu muito a capacidade das famílias conversarem. Mas tudo isso em meio a mudanças em todos esses cenários. E isso é verdade, assim, esse excesso, ele está repercutindo em dor, em insônia, mas não que todos demandem um cuidado medicamentoso. Como aumentou muito a prescrição de medicamentos da área da saúde mental, a gente veio com um alerta para um cuidado para que a gente não medicalize tudo, né? Que a gente possa, sim, conviver. É natural, é normal que a gente se sinta angustiado. E é normal também que a gente coloque limites, diga, não, eu não dou conta de trabalhar tantas horas, nós precisamos conversar para dividir as tarefas. Esse diálogo, ele é necessário, porque as pessoas estão, assim, nesse estresse bastante extremado. Mas é uma realidade nossa tomar cuidado, porque quem precisa de medicamento não são essas mais de 60% de pessoas que chegando a 70%. Dei uma travada. Não acho que foi a minha conexão, mundo. Peço desculpas. Deu uma... Normal. Ficaram todas travadinhas, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Estou vendo perdão, todo pessoal. Mundo. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para a professora Esther Sabino, que, como a gente comentou lá no comecinho da live, ficou conhecida por liderar o sequenciamento das primeiras amostras do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, que foram identificadas lá em fevereiro de 2020. Eu queria conversar um pouco sobre esse trabalho, que foi um trabalho tão célere, tão rápido, né? Em 48 horas, todo mundo ficou embasbacado com isso, com o trabalho um trabalho que foi feito aqui. Queria que a professora Esther falasse um pouco sobre isso. E, enfim, esse sequenciamento continua? É uma dúvida que eu tenho. Na verdade, assim, cada cepa do vírus tem um sequenciamento diferente? Então, primeiro, essa rapidez, na verdade, significa um trabalho longo. Ele mais mostra a organização prévia do que realmente o fato de você fazer em 48 horas, porque o sequenciamento, ele é rápido. E assim, é rápido. Pode durar até fazer em 24 horas. E você está tudo organizado, pronto para fazer funcionar. Então, acho que, apesar de que chamou muita atenção da mídia e da população, e até me assustou no começo, falei, nossa, mas não é também tudo isso. É o sequenciamento que a gente faz todo dia. Mas a questão é mostrar você fazer uma coisa e você está organizado para fazer. Eu acho que esse é o ponto. Você está preparado para responder uma epidemia.
mas não quer dizer que a gente não tenha limitações depois, as limitações correntes da ciência, para a gente poder, que permita que a gente expanda esses trabalhos. Lógico, o trabalho de sequenciamento não é de uma pessoa só, é de muitas pessoas, no Brasil inteiro, inclusive da Fiocruz, de vários grupos. Então, você precisa sequenciar, assim, uma proporção maior de vírus para você poder detectar mudanças populacionais, e cada mês você tem uma, duas mutações vão se acumulando nas várias linhagens. E é importante saber como está evoluindo, porque alguma delas pode alterar o comportamento do vírus, como parece que é o que aconteceu nessa linhagem vinda de Manaus. Então, assim, é importante sim, é um trabalho conjunto, são muitas pessoas que precisam ajudar para que a gente chegue ao nível e a capacidade de produção de sequência que a gente precisa para ser capaz também de detectar novas variantes. Eu acho que é isso que é importante, e realmente aí você entra na limitação da ciência no Brasil e todas as dificuldades de você fazer isso maior. A gente tem a capacidade de fazer, acho que é isso que mostrou no começo, mas depois a gente precisa de muito mais recurso e infraestrutura para poder fazer na qualidade e quantidade que a gente precisa. Obrigada, professora Esther. Tem uma pergunta que apareceu aqui, quando a gente estava falando lá no começo sobre um pouco de representatividade ou de mulheres. A professora Esther falou na entrevista à Forbes, inclusive, que os comitês uma observação muito bem feita, que os comitês que lideram os estudos da pandemia são todos feitos por homens, entendeu? E a pergunta que tem aqui, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que tem algo a ver com a criação das famílias? Essa representatividade mudou? Eu não sei como é que era. Eu tenho 37 anos, então assim, eu já cresci vendo mulheres médicas, mas eu não sei como é que era isso há mais tempo. Acho que a doutora Camila também já cresceu entendendo que ela podia ser médica. Eu, na verdade, sou jornalista, mas queria ser cientista. Eu peguei catapora quando eu tinha 8 anos e durante muito tempo a obsessão da minha vida foi achar a vacina para catapora. E aí eu queria ser cientista de todo jeito. E enfim, eu me sentia muito empoderada para fazer isso lá criancinha. Então eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso. A vacina para catapora é muito boa, né? Aliás, hoje está acontecendo uma coisa muito curiosa, né? A velocidade com que a informação chega às pessoas, né? Isso me foi perguntado há 2 dias atrás. Como é que eu explicava que as vacinas tríplices virais tinham desaparecido de alguns centros de saúde no Brasil, né? E é verdade, alguém leu alguma coisa, porque assim, o filtro, né? Eu costumo dizer, né, Esther, que nós temos 3 epidemias, né? A primeira do vírus, a segunda do número de bobagens que são ditos sem nenhum critério, e a terceira é dos pré-prints, né? Nós somos assim, uma avalanche de trabalhos que estão em pré-print, que na verdade não quer dizer que vai ser publicado num bom periódico médico de bom impacto, né? Mas entre esses pré-prints, né, saiu alguma coisa dizendo que a vacina tríplice viral protegia contra a Covid-19. E o fato é que ela é tão importante para as nossas crianças e ela desapareceu de alguns locais, no Nordeste inclusive, porque as pessoas foram lá tomar vacina tríplice viral para impedir Covid-19. Então, assim, é isso que eu estou dizendo, sabe? Quer dizer, a informação durante esse ano pandêmico, né? A maneira como a informação foi recebida, a velocidade com que isso é processado e a falta de um filtro adequado, né? E é nesse trabalho que nós temos assim feito isso que eu chamo essa renda de bilro, né? Que é desatar esses nós, passar para as pessoas uma informação esclarecendo que não é para ir tomar vacina de varicela nos postos de saúde, que essa conduta é uma conduta que não está demonstrada ainda, né? Que protege. Então, assim, dissecar a informação, que eu acho que é o trabalho mais útil que nós temos conseguido fazer, né? E isso já vem de algum tempo, né? Quer dizer, as mulheres já representam, né, como eu disse antes, né, nós já representamos mais de 50% da força de trabalho. E há determinadas redes, sobretudo redes hospitalares, né, eu fiz um debate há 2 dias atrás, ou 3, com a Rede DOR, 70% da força de trabalho é de mulheres. É uma coisa impressionante na área de saúde, né?
não só médicas, né? Eu estou falando enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoal de apoio, pessoal de serviços gerais, são muitas mulheres trabalhando, né, nos mais diversos níveis. E ainda, quando nós olhamos os cargos de gestão, de diretoria, etc., sem dúvida nenhuma, a diferença de ocupação dessas funções é muito grande ainda, infelizmente. E outra coisa na mulher eu também é a penso... memória, né? Doutora Esther está falando, daí eu chamo doutora Camila. Não, e outra coisa também é a questão da memória, que eu acho que a mulher é pouco lembrada também. Então, eu gosto de lembrar, porque eu comecei a trabalhar com a epidemia de AIDS. A gente não lembra quem coordenou o programa de AIDS. Era uma mulher e foi um programa super vitorioso. A gente lembra do Oswaldo Cruz, não diminuía a importância do controle da epidemia da febre amarela, mas a epidemia de AIDS foi uma epidemia super importante. E a gente teve uma história muito diferente da atual, e quem coordenava o programa era uma mulher. Então, eu acho que é importante assim, lembrar, né, o nome das pessoas, como que foram os programas. Sempre a mulher é menos lembrada. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Doutora Camila? Eu diria que assim, a mudança do papel social da mulher na sociedade, ele é recente. Né? A gente vem de uma sociedade colonialista, aristocrática, que os lugares de poder são, sim, ocupados por homens, como a gente sabe, em áreas distintas. A gente, no nosso lugar de privilégio, vamos dizer, a medicina, ela é possível, e foi possível por muito tempo para quem tinha um nível, uma diferenciação escolar muito grande para alcançar faculdades dessa natureza, seja o direito, a medicina, a engenharia, mas que isso veio mudando em tempos recentes, na forma com que as mulheres foram criando seus filhos. É bem verdade isso, a força de trabalho na área da saúde, mulheres na faculdade de medicina até superam homens, o que muitas vezes não acontece em determinadas bancas ou determinados lugares de comando dentro da medicina, mas que já vem mudando, só que a medicina, por exemplo, um diferencial dentro das profissões brasileiras por conta dessas especificações, né? De onde vieram essas mulheres e as possibilidades de estudo e educação que esses pais tinham para prover e para ter filhos e filhas que galgavam esses lugares. Hoje em dia, outro dia, saiu uma publicação entre os brasileiros que mais são citados no mundo, né? A nossa professora Laura Andrade, lá do Núcleo de Epidemiologia, estava entre elas, e eu dizia para ela, puxa, não vi seu nome em lugar nenhum, as publicações enalteceram alguns homens, mas você chegou nesse lugar, né? Você teve essa diferenciação aí entre muitos cientistas brasileiros, e a gente precisa, sim, informar mais, ou culturalmente como a gente educa e dialoga com essas crianças, mas é uma questão assim que ainda está muito por vir em termos dessas mudanças culturais do lugar da mulher, ou como elas têm, sim, salários mais iguais, onde a condição da mulher para essa divisão de turnos que a gente falou é vista dentro dos lares como um passo de igualdade. Ainda há muitos homens que falam, não, mulheres que mais do que os homens, que falam, não, ele me ajuda, né? Não é uma ajuda propriamente dita. A posição da mulher e do homem dentro do cuidado da família, ele é igualitário. Né? A mulher, pelo contrário, ela acaba assumindo uma série de coisas e ela foi... inclusive vendo a sua capacidade de multifunções, vamos dizer assim, e isso foi explorado erroneamente. Saíram artigos recentes falando que assim, não é porque a mulher se sente hábil para fazer uma série de coisas e ela maneja uma série de coisas, é que ela deve ocupar tantos papéis, porque isso vai trazer um estresse muito grande para o feminino, né? Então essa coisa, eu dou conta. Não. E não é porque dá conta que gosta de dar conta também, né, gente? Exatamente. Então, isso também tem sido muito discutido do ponto de vista social, antropológico, psicológico, que a gente
sim, teve grandes ganhos. A área da saúde não é um grande reflexo de outras áreas da nossa sociedade, porque a gente sabe que ainda empresas, negros, mulheres negras ou mulheres mesmo, para chegar muito competentes, muitas vezes tem dificuldade de chegar numa posição de comando, né? Mas isso está mudando. A capa da Forbes mostra essa beleza feminina e que passa por tantas diferenças e diversidades. É isso, eu acho que a mulher ela é forte e cada vez mais forte por entender essa complexidade e essa soma bonita que ela faz nas suas diferenças e na sua competência, não para ser explorada, mas para ser somada, né? Eu vejo dessa forma. A gente recebeu aqui várias mensagens agradecendo pela live, falando que vocês são maravilhosas. E, na verdade, eu queria fazer uma última pergunta. Queria saber de vocês o que vocês entendem que é o grande desafio que a gente vai ter esse ano e se a desinformação é um deles, porque a gente está aqui numa live tentando levar informação para as pessoas. E eu queria saber se vocês realmente acham que desinformação pode ser um dos nossos grandes desafios. Se a doutora Margareth quiser começar, aí depois eu passo para as... Eu acho que sim. Eu acho que mais do que nunca, né, considerando que nós estamos no momento em que nós estamos conclamando a sociedade civil, sobretudo no Brasil, de que este é o momento em que medidas que são muito pouco simpáticas precisam ser tomadas de maneira muito firme, radical e, enfim, sem tergiversar, né? Que é o que nós estamos propondo, esses fechamentos, etc., de 2 semanas. Por quê? Porque a situação que nós vivemos é a pior desde o início da pandemia, então nunca a informação dita de maneira coesa, harmônica, né? Que aliás é um trauma que a gente tem, porque o Brasil nunca teve uma coordenação harmônica da pandemia da Covid-19, né? Isso foi um preço muito caro que nós pagamos, porque nós, de certa maneira, o discurso das nossas autoridades confundiu muito a opinião pública, né? A quem ouvir, né? A minha, a doutora Estera, a Camila, ou ouvir a outras pessoas que ficam dizendo ao contrário do que nós dizemos. Então, assim, isso foi realmente um grande desserviço. Então, nunca nesse momento tão grave em que nós estamos começando a vacinar num ritmo muito aquém do que seria desejável, é preciso que a sociedade saiba e nós digamos e repitamos 1000 vezes que a vacina é a solução para esta virose, por ser uma virose aguda, não há outra solução, uma doença sem tratamento, e que a vacina é um direito de todos, não tem que discutir se ela é obrigatória, se ela não é, que isso é uma discussão boba, né? Nós temos que dizer, a vacina é um direito, a sociedade deve reivindicar que tenha vacinas de maneira equânime, né? A equidade de acesso à vacina é absolutamente fundamental e ela é muito importante. Não é possível que nós sigamos num ritmo de vacinação com essa lentidão que nós estamos fazendo no Brasil, quando nós podíamos estar vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia sem nenhuma dificuldade, nenhuma. Nós temos condição de fazer isso, mas nós precisamos ter vacina. Então é preciso que as pessoas entendam e ao invés de ficarem perdendo tempo, negando o problema, digamos, desafiando, digamos, normas e recomendações do bom senso que nós fazemos, né? Enfim, como nós temos visto aí, sobretudo em gente mais jovem, e ter consciência e dar os dados, que é o que nós temos tentado dar. A doença rejuvenesceu, quem está sendo internado é gente muito mais jovem, quem está morrendo, inclusive, é gente muito mais jovem. Então, não é possível que as pessoas não se sensibilizem com isso. Então, eu diria, em última análise, né, imagino que minhas colegas aqui presentes concordam, que a informação serena, firme, repetida, reiterada, esteja no momento mais crucial dessa pandemia, além evidentemente, dessa tragédia que nós estamos vivendo. Doutora Esther? Eu acho que o maior problema que nós estamos vivendo é um problema político, porque nós estamos sem rumo político no controle da epidemia, um negacionismo que vai causar danos ao Brasil, provavelmente na próxima década. E eu acho que, da forma como está sendo conduzido, é impossível controlar. Então, as pessoas precisam tomar cuidado, cuidar de si mesmas, ouvir o que a gente está falando. Hoje não é só gente morrendo de Covid, vão morrer de outras coisas por falta de acesso a hospital, porque os hospitais vão estar cheios de Covid. Então é um problema de todo mundo.
As pessoas têm que tomar consciência. Infelizmente, nós chegamos num ponto que ou as pessoas param, ou isso vai aumentar de forma exponencial. Então, é fundamental segurar, diminuir e aumentar o isolamento social nesse momento, diminuir a movimentação das pessoas, porque senão não vai ter jeito, só vai piorar. Nós estamos à frente de um vírus que transmite de forma mais rápida, ele já sincronizou no país inteiro, isso é uma nova epidemia, e as pessoas precisam tomar consciência disso. Doutora Camila? Eu diria que a gente nunca teve tanta informação quanto a gente tem hoje. Entretanto, nós precisamos buscar o que é de qualidade. E a internet, por exemplo, é um lugar, é um mar de informações, mas não é um lugar que permite, então, essa troca, uma troca tranquila. As pessoas divergem muito, são bélicas, né, opositoras na sua maneira de ver a informação. E só tem um jeito de um país seguir adiante. Ele tem de confiar nas diretrizes, nas pessoas nos estudos, numa ciência, como a Margarete e a Esther diziam no começo, que tem extrema qualidade no Brasil. O Brasil sempre esteve entre as publicações de maior qualidade no mundo, né? A gente tem uma batalha tremenda para fazer um estudo que não é para o ego do pesquisador, mas para a população, indicadores, nortes que modifiquem a condição, seja de saúde mental das pessoas, e é parte da ciência que ela vá caminhando e que ela descarte aquilo que as evidências não são possíveis logo de cara demonstrar, porque é um curso do saber, né? E nem é para ser uma verdade absoluta, ela vai ser uma verdade que ela caminha, que ela vai ganhando corpo, que ela vai ganhando amostragem. E as pessoas, elas precisam, portanto, estar aptas e abertas a esse diálogo, a seguir orientações claras. Elas não vieram, isso prejudicou muito a saúde mental do brasileiro, a falta dentro da carência, né, humana, ela sempre coloca no outro, no Estado, alguém que vai acalentar suas preocupações e desilusões, mas diante de uma pandemia, o que a gente precisa, assim, é um grande norte. Então, eu penso que é um momento, assim, ímpar, esse encontro que a gente está tendo aqui hoje, todos os outros, para dar informação para as pessoas, para que a gente não vá contrariamente ao que está sendo orientado, porque agora é esperar. Nós precisamos esperar cada um dentro da possibilidade, esse momento de reorganização para vacinar as pessoas e para a gente minimizar muito esses jovens, esses idosos e pessoas que têm complicações, que estão sendo internadas e já num momento em que acolher todas essas pessoas está sendo muito difícil. Então é isso, a orientação é essa, não a gente ficar divergindo ou até se desgastando por informações tolas ou brigas bobas e cancelar tudo isso que não traz para a nossa sociedade essa possibilidade de crescimento a partir do diálogo. Então eu acho que é isso, tem muita informação, mas nós precisamos nos aprofundar, olhar, ler, ir além. E não simplesmente acreditar em qualquer meme ou qualquer coisa que é difundido sem você duvidar. Porque a epidemia também dá fake news. Então a gente tem que duvidar daquilo que a gente está lendo e ir atrás de uma informação de qualidade. A gente está chegando aqui ao fim dessa live. Eu quero agradecer demais a presença da doutora Margarete, professora Esther Sabino, doutora Camila Magalhães. Eu me sinto muitíssimo honrada de poder apresentar um bate-papo com 3 mulheres que lideram a conversa de saúde no país nesse momento. Parabéns pelo trabalho de todas. Me sinto aqui muito feliz de poder ter dado voz a vocês ainda mais, né? E essas lives da Mulheres de Sucesso, elas continuam. Lembrando a vocês que no próximo dia 23, às 8 da noite, eu falo com Sandra Benites, que é antropóloga e educadora, e com Tereza Vendramini, que é a primeira mulher no comando da Sociedade Rural Brasileira. A gente vai falar sobre sustentabilidade, mudando um pouco o tema, mas agradeço demais a vocês, doutora Margarete, professora Esther, doutora Camila. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada a quem nos assistiu. E, enfim, usem máscara. E
Pratiquem isolamento, por favor. Não levem doença para dentro das suas casas. Por favor, protejam os seus queridos, os seus mais idosos dentro de casa. Esse é o conselho que nós daríamos. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Um prazer. Doutora Camila? O prazer é meu, estou muito feliz em poder dividir esse momento com vocês e a gente difundir o nosso trabalho para ajudar a melhorar o nosso país. Meu orgulho, tá? Com essas duas médicas maravilhosas. Doutora Esther? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada a todas, gente. Se cuide. Um bom dia a todas, bom dia de trabalho e até mais. Até mais.